Olha, só quem tem filho na escola é que sabe. A compra do material escolar é a principal tarefa agora desse mês de janeiro. E essa busca não é nada fácil. A procura por produtos de qualidade com bons preços dá, é claro, muito trabalho e preocupação. É preciso escolher artigos que sejam acessíveis, mas que ao mesmo tempo ofereçam segurança aos estudantes e atendam às expectativas dos professores. Para dar essas orientações aos pais na hora de escolher os produtos da lista de material escolar, está aqui com a gente a presidente do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, Soraya Santos. Muito obrigado pela senhora ter vindo aqui ao Bom Dia. É uma busca incessante, né? Normalmente, qual é a maior diferença, o maior problema que o IPEM encontra nesses produtos? Bom dia. Bom dia, Vandrei. O maior problema que a gente encontra normalmente tem a ver com a quantidade. Então você tem lá vidros de cola indicando 200 gramas e nessa época que há uma entrada sazonal, porque é uma compra, uma demanda maior, você vem com produtos, às vezes que não são nacionais. Ou seja, a produção está maior. A produção está maior, pode haver falha na máquina e muitas vezes é a hora que Má fé também. Principalmente má fé. Por exemplo, a senhora trouxe aqui alguns produtos. Por exemplo, esse vidro aqui de tinta, por exemplo. A pessoa tem que ficar observando ali a quantidade. Porém, como é que a gente vai saber em casa? Nessa hora depende literalmente do Instituto. Há uma metodologia de coleta, nossos técnicos já começaram essa coleta, recolhe, leva para o laboratório e aí você retira toda a embalagem e vai verificar se nesse produto que está dizendo que tem 250 gramas, se de fato tem. Tem, realmente. E é um exame feito com muita transparência, Vandrei, na presença do fabricante, do qual a gente oferece essa ampla defesa. Então não tem jeito. A gente retira toda a embalagem, todos os brindes e vai verificar se nessa folha de papel, por exemplo, tem aquela metragem que está sendo indicada, se tem o tamanho de papel. Isso é muito comum em caderno, por exemplo, que você tem... Hoje os cadernos vêm lacrados por um plástico, então você não tem acesso. Então, o número de folhas. Então, nessa hora, o Instituto entra protegendo o consumidor para que ele pague o preço justo. Pois então, vocês começaram ontem, então, a senhora acabou de falar, essa fiscalização, essa operação volta às aulas. Sim. Como é que vocês atuam? Vocês recolhem esses materiais todos, levam para um laboratório? A senhora falou que as empresas participam disso, né? Sim. Como é que são esses testes lá? Cada laboratório tem uma especificidade. Para você ter uma ideia, até cartucho de impressora a gente verifica se a quantidade de tinta está correspondendo. Entendi. Então é um exame que depende de balança própria, né? Você tem que buscar ampla defesa, como a gente faz, convidando as empresas. Não é tão simples quanto pegar um caderno como esse aqui, por exemplo. Esse aqui, vamos até mostrar um pouquinho. Tem quantas folhas, por exemplo, esse caderno? Eu teria que ler aqui. Mas normalmente já vem indicando aí atrás. 300 folhas. 300 folhas. O consumidor dificilmente vai parar para contar essas folhas. E de modo geral ele vem lacrado. No caso do caderno, muitas vezes ele vem com brindes. Ano passado nós tivemos uma entrada no mercado de muitos cadernos com os tatus que eram colocados no braço. E é um detalhe... Esse presentinho que tem que ser observado. Sim, porque quando entra, às vezes, um brinquedo que é para atrair o consumidor mirim, que é a criança, ele já passa a ter que ter uma exigência de critérios que tem a ver com a segurança da criança, para saber se tem a toxicidade, se tem peça pequena. Então é um outro cuidado. Mas não deixa de ser um grande atrativo, Vandrei, hoje, na compra do material escolar, esses produtos, esses brinquedinhos como forma de ganhar o consumidor. Principalmente que as crianças estão ligadas nisso. Eu quero aquele justamente que tem o brinde, que tem o presente. Os pais têm que ficar atentos. As empresas, elas já respondem na hora. Essa participação ali, no momento do teste, é muito importante, né? Quer dizer, a empresa já está sabendo, eu não tenho o que discutir. Ele é notificado, ele manda um representante para assistir o teste, ele assina o laudo junto conosco, e aí a gente abre um prazo de defesa, porque dependendo do erro, você pode ser advertido, você pode interditar os produtos da prateleira, e você pode autuar numa multa que vai variar de R$100 até R$60 mil, dependendo da lesão ao consumidor e da reincidência. Então você tem critérios de multa. Os pais hoje estão atentos a isso? Como é que as pessoas podem buscar essa informação, dona Soraya? Olha, Vandrei, isso é uma coisa assim que a gente tem até muito orgulho. O consumidor nosso está muito mais atento. Então, quando chega essa época, seja Páscoa, seja material escolar, seja Natal, ele já começa a ligar para a nossa ouvidoria para saber se tem resultado. Quer dizer, as pessoas estão buscando saber. E aí conseguem lá o quê? Uma lista? Ele tem lá a relação, porque a gente vai disponibilizando, a partir de 25 de janeiro, a gente começa a dar o resultado desse material. E a gente vai colocando na ouvidoria. Então, aquele que quiser se informar, não, esse produto aqui foi reprovado. Reprovado por quê? E esse consumidor começa a ter um comportamento importantíssimo. Não compra esse produto, porque ele passa a exigir que o fabricante o respeite. Nós temos também lá no Instituto, Vandrei, assim, um programa muito interessante de educação para o consumo. Então, toda semana a gente recebe crianças de escola que permeiam esses laboratórios.
Então, isso vai despertando aos poucos. Quando chega na compra do seu material, é a própria criança que já faz o contato, porque já passou pelo Instituto. Isso é uma coisa assim, muito interessante. Na questão da massa modelar... Que é um outro produto que é um tem outro que ficar produto muito atento, né? que tem, ele é um brinquedo. Então, ele tem que ter a certificação do Inmetro, obrigatória. E aqui ele traz uma carinha que vai dizer qual é a restrição. Então, ele diz aqui, ó, por exemplo, nesse caso, ele tem restrição até 3 anos de idade. E Certo, diz por quê. entendi. E ele vai chamar atenção se o produto é tóxico ou não. Isso legal. é muito importante porque tem a ver com a saúde da criança. Como é que os pais fazem para ligar para a ouvidoria? Qual é o telefone de lá? 0800 282 3040. Nós temos aí na sua tela, 0800 282 3040. É só ligar para conseguir lá a lista, enfim, saber os materiais que estão impedidos e que E são até para liberados. sugerir, Vandrei, às vezes tem um produto que ele não esteja vendo, ele quer pesquisar, porque ele está desconfiado, ele segurou uma tinta, Exatamente. achou que ela está leve, ela denuncia. A gente vai estar lá. Muito obrigado, dona Soraya. Essa semana a gente deu aqui no Bom Dia também informações importantes do PROCON, que está alertando os pais sobre o que pode e o que não pode ter na lista de material escolar. Como, por exemplo, vamos citar rapidamente aqui, o que deve ter são basicamente os materiais didáticos e de uso pessoal do aluno, que não pode ter medicamentos, esponja para lavar a louça, giz é utilizado pelos professores e tudo mais. E os pais também podem denunciar esse abuso junto ao PROCON pelo telefone 151, junto com o IPEM e junto com o PROCON. Os pais vão muito bem nessa compra de material escolar.